Expressões lógicas são um tema bem central, por isso eu preparei alguns exemplos para a gente trabalhar. São detalhes que às vezes a gente não conhece, mas que fazem toda a diferença no nosso trabalho. No primeiro exemplo, a gente testa uma faixa numérica. Então o if na linha 2 testa se x é maior que 2 e x menor que 10. Então, por exemplo, x igual a 10 não está no intervalo, porque não é menor que 10, mas 5 está no intervalo e 1 não está. Eu posso reescrever esse teste da seguinte forma. Eu posso colocar uma faixa da mesma maneira como a gente escreve nas expressões matemáticas. Essa notação não é comum em algumas outras linguagens de programação, como o C, o C++ ou o Fortran, mas aqui funciona perfeitamente. Então vamos para o segundo exemplo. Colocando em contexto, para entrar no estádio de futebol, o torcedor deve ter idade maior ou igual que 18 anos ou estar acompanhado de responsável. Além disso, deve apresentar o ingresso. Então, a maneira mais natural de implementar é esse if aqui. Se a idade é maior ou igual que 18 ou está acompanhado. Além disso, tem que ter o ingresso. O está acompanhado e o ter ingresso são variáveis booleanas, variáveis lógicas que podem ser verdadeiras ou falsas. Nesse caso, o torcedor não tem ingresso, porque está escrito falso aqui. Mas quando eu rodo o código, ele pode entrar, mesmo não tendo ingresso. O que está acontecendo de errado? Eu preciso colocar entre parênteses essa expressão. Porque o operador e tem prioridade sobre o operador ou. Isso é bem pouco conhecido, mas o ou é parecido com uma soma e o e parecido com uma multiplicação. Então esse código é muito parecido com 2 mais 3 vezes 4. O 3 vezes 4 é avaliado antes da soma. A solução aqui é colocar parênteses ou trocar a ordem. Essa situação é tão confusa, alguns compiladores como o GCC têm um aviso sugerindo o uso de parênteses nessa situação. Agora que eu coloquei os parênteses e aquela pessoa sem ingresso não está autorizada a entrar. Imagina esse bug realmente funcionando no estádio de futebol? Vamos para o terceiro exemplo. A avaliação em curto-circuito é uma técnica para reduzir o tempo de execução. Tanto o operador lógico e como o operador lógico ou são avaliados em curto-circuito. Isso significa se a primeira condição já garante o resultado, as outras não são avaliadas. Por exemplo, o e só é verdadeiro quando os dois operandos são verdadeiros. Então, se o primeiro é falso, o segundo nem é avaliado. Como é que isso funciona? Vamos ver. Eu criei uma função que se chama verdadeiro e uma função que se chama falso. A função verdadeiro retorna true e a função falso retorna false. Mas lá dentro de cada função tem um print que vai nos permitir instrumentar o funcionamento do nosso código e descobrir se a função é chamada ou não. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a expressão verdadeiro e falso. Quando eu executo, ambas as funções são chamadas, porque o primeiro teste é verdadeiro, essa expressão só será verdadeira se o segundo também é verdadeiro. Já nessa outra expressão, apenas a função falso é chamada, porque como ela retorna falso, obrigatoriamente essa expressão vai ser falsa, mesmo que a segunda seja verdadeira. Por economia de tempo, a segunda expressão não é calculada. Na expressão verdadeiro ou falso, apenas a função verdadeiro é chamada, porque como ela já retorna true, eu não preciso conhecer o valor da segunda expressão para conhecer o valor do ou. Sendo verdadeiro o primeiro operando, a expressão como um todo é verdadeira. Agora, se o primeiro operando é falso, ele precisa chamar o segundo. Então, quando eu executo essa função, ambas as funções são chamadas. Existem alguns padrões de programação que exploram a avaliação em curto-circuito, para além da economia de tempo. Vamos ver esse exemplo. Nesse caso, eu quero testar se o primeiro elemento da lista é 1. Mas, se a lista é vazia, eu não posso recuperar o primeiro elemento, senão isso vai dar um erro. Mas, nesse caso, funciona. Veja, com a lista com o primeiro elemento igual a 1, eu retorno o primeiro elemento é 1. Agora, se a lista é vazia, eu não tenho erro. Já se eu não tivesse o curto-circuito, quer dizer, se eu avaliasse a primeira condição, depois a segunda condição, para depois fazer o e, eu teria um erro no caso da lista vazia. Eu vou trocar por uma lista vazia, eu tenho um erro de índice. Isso porque essa expressão é inválida. Eu não posso buscar o primeiro elemento. Então, para evitar o erro, eu primeiro testo o comprimento e depois testo o primeiro elemento. Isso é feito de forma enxuta usando a avaliação em curto-circuito. Agora, o que eu posso fazer de estranho no Python que normalmente eu não faria? Eu escrevo uma condição assim, x maior que 10 e um print ou qualquer outro código.
Esse print só vai ser chamado se a primeira condição é verdadeira. X é maior que 10. Essa expressão é verdadeira. Para saber o valor do E, ele precisa avaliar essa segunda. Então, executando, eu tenho 20 é maior que 10. Já se a primeira expressão é falsa, por exemplo, quando x igual a 2, o print não é executado. Esse falso é o valor dessa expressão lógica como um todo, que é apresentado na tela pelo fato de que a gente está no Jupyter. Se eu quero suprimir essa expressão, basta botar um ponto e vírgula aqui. If x maior que 10, print, o mesmo print de cima. Essa segunda expressão é muito mais comum, muito mais idiomática e muito mais fácil de entender. Vamos para o nosso quarto exemplo. Quando a gente quer testar se dois números em ponto flutuante são iguais, normalmente não é uma boa prática testar a igualdade diretamente. Deixa eu mostrar um exemplo. Eu tenho x igual a 1 dividido por 49 e y igual a x vezes 49. Normalmente eu espero que y seja igual a 1, mas essa igualdade falha. Ele diz y não é igual a 1. Y, na verdade, é 0,99999. Isso tem a ver com os limites de precisão do sistema de numeração que a gente está trabalhando. Então, quando a gente compara ponto flutuante, a gente, na verdade, compara se eles estão próximos dentro de uma certa tolerância. Por exemplo, essa função. São quase iguais. Recebe dois números x e y a serem comparados e recebe uma tolerância que, nesse caso, é 10 na menos 10. Ela retorna verdadeiro se o valor absoluto da diferença é menor que a tolerância. Vou testar minha função, de novo com aquele x e aquele y, substituindo a igualdade normal pelo quase iguais, e eu tenho que y é igual a 1, mesmo y tendo aquele pequeno desvio em relação a 1. Vamos para o nosso próximo exemplo. No nosso sistema de ponto flutuante, existe um espaço para representar o not a number, o não é número, que aparece em situações ambíguas, como 0 dividido por 0, infinito menos infinito e assim por diante. O not a number não é igual a outro not a number. O none tem a propriedade que ele compara diferente com todos os outros elementos do sistema de numeração, inclusive com ele mesmo. Por exemplo, x igual a none, é assim que a gente constrói um none no Python, convertendo a string none para float. O y é outro none, mas x igual a y não compara como verdadeiro. E x, diferente de y, compara como verdadeiro, mesmo ambos sendo none. Como é que eu comparo um none com o outro? Uma possível maneira de testar se determinada variável é none é usando uma função da NumPy chamada isNone. Usando essa função isNone, eu verifico que x é de fato um not a number. Nosso próximo exemplo envolve comparação de uma variável com várias possibilidades. Por exemplo, na linha 3 eu comparo se x é 2, ou se x é 3, ou se é 5, ou se é 7. Caso verdadeiro, retorna x é primo. Uma maneira mais compacta de fazer essa comparação é criando uma lista de possibilidades e usando o operador in. In retorna verdadeiro se aquele valor está contido na lista. Com strings é a mesma coisa, mas ainda mais simples. Nesse caso, eu quero verificar se a variável x é uma vogal, e eu faço 5 comparações. Uma nova versão mais simples pode ser escrita assim. Essa implementação é muito mais simples e compacta, fácil de entender e ainda é mais fácil de ser generalizada, porque eu posso acrescentar novas letras aqui conforme a minha necessidade. Exemplo 7, o operador is. O operador is faz uma comparação semelhante à igualdade, mas ele verifica se duas variáveis são realmente a mesma variável, não apenas têm o mesmo valor. Por exemplo, as variáveis x e y são listas contendo 2 e 4, então elas têm o mesmo valor, mas não são a mesma variável. Então, quando eu olho para cá, x é igual a y, vai retornar verdadeiro, mas o operador is não vai retornar verdadeiro. Por outro lado, eu tendo criado z como x, o z e o x são apenas nomes distintos para a mesma variável. Então, tanto o operador de comparação igual como o operador is vão retornar verdadeiro. Deixa eu colocar aqui, eu vejo x é y, falso. X tem o mesmo valor de y, verdadeiro, mas x e z são idênticos. Para mostrar que são idênticos, vou fazer um teste aqui, acrescentar um valor ao x e apresentar os 3 valores. E eu verifico que tanto o x e o z foram alterados, o que se vê aqui.
mas o y não. Isso evidencia o fato de que x e y são variáveis distintas, mas o x e o z são apenas nomes distintos para o mesmo valor. Nosso oitavo e último exemplo, a função isInstance, que traduzida para o português seria é instância de ou é um objeto da classe. Essa função é usada para verificar se uma variável ou um literal é de determinado tipo, por exemplo, se ele é inteiro ou é float. Nesse caso, eu tenho x igual a 2 e eu pergunto se o x é uma instância de inteiro, depois se é uma instância de float, depois se é uma instância de string. Eu espero retornar verdadeiro apenas no primeiro caso, e é o que acontece. Verdadeiro, falso, falso. Por outro lado, se eu troco o 2 para um float, eu tenho verdadeiro. Eu tenho falso para inteiro, verdadeiro para float e falso para string. Já se eu transformo o x numa string, eu tenho que é verdadeiro quando eu comparo com string e falso para os outros. Por outro lado, se eu crio um tipo que não é nenhum desses três, eu tenho falso para todos. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.